Olá! Seja bem-vindo a mais um Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. A dica de hoje é para o uso de plantas variegatas nos vasos, canteiros e jardins. A barba de serpente e o clorofito são plantas muito comuns nos canteiros e nos jardins. Barba de serpente é uma planta chamada por Liriopsis ou Fiopogo. É uma planta que é cultivada para fazer maciços, contrastantes às vezes com a grama, criando formas, bordaduras e de fácil cultivo. O clorofito também faz as mesmas funções, porém normalmente ele é usado em ambientes às vezes um pouco mais de meia sombra, como também em vasos dentro de casa, formam belas composições. Porém, se você precisa de mais volume, uma dica muito legal é a de anela, que tem uma folha um pouco mais larga, maior e o volume é bem expressivo. Essas espécies estão sendo bastante utilizadas pela rusticidade, então no dia a dia dos jardins contemporâneos são bastante usadas e formam efeitos muito interessantes. Variegata é toda planta que tem manchas, às vezes creme, às vezes amarelada ou branquinha, seja como essas plantas apresentadas que são tipo na borda ou no miolo, como também algumas outras plantas, pintas ou formas um pouco mais irregulares. Uma curiosidade dessas plantas é que se ela não estiver sendo cultivada na luz ideal, elas podem se tornar verdes e às vezes perde um pouco da beleza da planta. Algumas características a gente tem aqui a barba de serpente, ou chamada também de Liriopsis. Porém, existem duas plantas que têm essa mesmo nome, barba de serpente, a Liriopsis e o Fiopogo jamborã. A diferença é muito pequena, normalmente às vezes é uma folha um pouquinho mais fina, a inflorescência do Liriopsis pode ter uma variação um pouco mais roxinha, porém normalmente elas florescem com uma inflorescênciazinha pequena, branca, que depois pode vir dar um frutinho. Já o clorofito, ela é muito usada inclusive em ambientes internos. Eu já fiz terrários, eu já fiz hidroculturas, que ficam muito bem, muito rústicos, muito fácil cultivo. Elas têm algumas variedades também. Tem essa que tem a folha verde no meio e a borda branca, que faz um efeito muito bonito. Como tem essa aqui que tem a folhazinha verde na borda e esse miolo branco, ela fica um pouco mais expressiva, ela clareia mais o ambiente. E essa variedade aqui, ela tolera pegar um pouco mais de sol. Já a de anela, ela é bem mais expressiva, ela é bem maior. Então ela é muito interessante para um vaso, para ficar bem mais formado, como também em grandes espaços, às vezes esse efeito do clorófito ou mesmo do Liriopsis, da barba de serpente, não fica tão expressivo. Já a de anela já faz um movimento maior, um contraste bem legal com a grama. Bom, sobre dicas de cultivo, essas plantas normalmente são muito rústicas. A luz, a de anela, a barba de serpente, o clorofito de borda verde e o miolo branco são plantas que toleram sol pleno. Dê preferência para a barba de serpente, para o Liriopsis ou para a dionela, porque elas são mais rústicas para esse sol. Já aquele clorofito que tem o miolinho verde, ele é mais de meia sombra. Então, se o seu espaço não bate sol, ele vai formar linda composição. A rega é moderada em ambas as espécies. São plantas como são muito rústicas, não precisa de ficar regando frequentemente não. A não ser o clorofito, quando está no sol, a gente molha com mais frequência. A mistura de plantio ou terra, ela é muito usada, a mistura clássica mesmo, ou seja, uma terra vegetal com um pouquinho de esterco, um pouquinho de composto orgânico. Adubação. Na adubação dessas plantas não precisa de vir com adubos específicos não, normalmente a gente faz uma adubação equilibrada e o NPK 10-10-10 é bem-vindo. Reprodução. Todas essas espécies, elas se reproduzem por divisão de touceira. Às vezes, uma ou outra pode dar uma semente, é um processo mais lento, mas a divisão de touceira é o processo mais comum. Porém, os clorofitos nascem mudinhas também na haste que floresceu. Então, são pequenas réplicas que, quando vão pesando, a própria planta a sua nova muda. A poda é só de limpeza mesmo, ou seja, vou tirar uma folha seca, ou vou tirar uma flor que secou, uma parte que está feia, uma touceirinha que não está bem formada, a pontinha que está mais seca, mas não tem muito mistério não. Uso paisagístico. Como já falado, são ótimas plantas para formar canteiros e maciços no jardim. Como são plantas não muito altas, são plantas mais baixas, são ótimas para fazer a forração do jardim. Porém, ficam ótimas em canteiros elevados, como também vasos, no caso do clorofito no ambiente interno, às vezes até em jardim vertical. E aí, você gostou de conhecer
conhecer essas 3 variedades de plantas variegatas que podem fazer parte do seu jardim? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, compartilhe o vídeo, curta se gostou, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima!